A teoria do crime, nós temos aqui o contexto fático, né? É que o crime se divide num fato típico, é um fato típico, é ilícito e deve ser culpável. Tranquilo? Aí, pessoal, leiam lá, leiam as apostilinhas, que, pô, vai facilitar tanto, cara. Tipo, vai ser tão tranquilo, mas aí a gente vai, né? Pô, o fato típico nós temos aqui em cima, consequentemente, conduta, que ela é objetiva ou subjetiva, né? Objetiva, ação, omissão, subjetiva, dolo ou culpa. Nós temos os elementos do crime, que são as palavras que constituem o tipo penal, certo? O teu nome é constituído pelas palavras que estão nele. O tipo penal é constituído pelas palavras que estão no Código Penal. Bom, aí nós temos o nexo causal, que é a demonstração das causalidades objetivas para o resultado do prejuízo ao bem jurídico de alguém. E nós temos também o resultado, que é o tal do inter criminis. No inter criminis nós temos a verificação dos momentos dentro do crime. Nem todos eles são puníveis, né? Cogitação, preparação, consumação e execução. Bom, aí nós temos algumas coisas. É o seguinte, após o momento em que nós temos o fato típico perfeito, ou seja, o que é um fato típico? Fato típico é aquilo que está descrito pormenorizadamente no Código Penal. Tá? Nós temos lá os elementos constitutivos do tipo penal em que há dolo envolvido e há nexo causal dentro do contexto do inter criminis. Então isso é um fato típico. Após a certeza, olha só pessoal como é que é importante você ouvir isso aqui, você tem fundamento para escrever o seu mérito. Após a certeza de que existe um fato típico, né, nós temos o primeiro substrato do crime perfeito. Não significa que há crime. Se você atirar na cabeça de alguém com dolo de atirar, você teve conduta dolosa de atirar na cabeça? Sim. Tá? Matar alguém com dolo, você praticou os elementos do tipo penal de maneira perfeita? Sim. Tem nexo causal entre a bala e a cabeça do cara? Tem, né? Você cogitou, preparar e executou o tiro? Sim. Está perfeito o primeiro substrato do crime. A subsunção da norma ao fato foi feita de maneira perfeita. Ocorre que isso não é suficiente para você verificar a ocorrência ou não de crime. Eu preciso necessariamente verificar se não existe um tipo de situação fática que exclua essa ilicitude. Isso aqui é um fato ilícito, né? Típico e ilícito. Acontece que tem algumas coisas que excluem a ilicitude, né? Como as legítimas defesas e os estados de necessidade excluem a ilicitude. Agora, se eu tiver um problema, ou seja, verifiquei o primeiro substrato, verifiquei o segundo, tive um problema, obviamente agora eu tenho a tal da exclusão do crime. A exclusão do crime ela aconteceu, fácil, como tudo na língua portuguesa, está prontinha ali, está excluído o crime, fechou, ponto. E agora, o que significa isso? Que não tem crime, exclusão do crime, e eu vou fazer os meus pedidos. Na minha resposta à acusação, quando tem uma exclusão do crime, eu peço de acordo com o artigo 397 do Código de Processo Penal. Nos meus memoriais, nas alegações finais, por meio de memoriais, eu peço a absolvição com base no 3. Se você verificar, vai estar escrito exatamente isso daqui, no 386 e no 397. Na minha apelação, eu também peço isso daqui. Ponto. Excluiu o crime. Agora, às vezes é possível também que nós tenhamos uma isenção de pena. A isenção de pena ela acontece quando o cara não pode ser culpado, não pode ser punido, porque ele não está com 18 anos de idade ainda na data do fato. Não tem 18 anos de idade. Na verdade, ele está embriagado de maneira absoluta e involuntária. A embriaguez absoluta e involuntária, ela também acarreta a inimputabilidade do cara biopsicológica. Isso está escrito certinho, pessoal. Ó, entender, você entendeu. Se você lê aquela apostilinha, cara, tipo, é porque lá está escrito com palavras diferentes, está legal, sabe? Você tem um embasamento um pouco mais legal. Então, é interessante você ler certinho. E aí, aqui eu vou colocar um contexto legal, pra gente não errar, porque faz uma cara que não cai erro de proibição. Então, pô, faz uma cara mesmo, que nem as reaplicações não caiu. Então, eu acho que é quase impossível de não cair um erro de proibição na segunda fase da OAB agora, tá? Então, nós aprendemos que aqui em cima, quando uma elementar do tipo penal está equivocada, nós temos um erro do tipo desculpável ou indesculpável. Agora aqui embaixo, nós podemos ter, quando o cara não sabe o que ele está fazendo, ele não tem consciência da ilicitude do que ele está praticando, ele não tem potencial consciência da ilicitude. Tá? Se ele não sabe que ele chegou aqui no Brasil, don't worry about a thing. Ou se não, ele ficou a vida inteira lá na floresta com a mãe e o pai dele. O pai batia na mãe, ele achava normal. Ele tinha 16 anos, né? Até os 16 anos ele via isso aí. Aí a hora que ele vem para a sociedade, vai para a faculdade e tal, não bate ninguém porque ele não está casado ainda. Aí o dia que casa, a mulher salga o feijão e vai lá e baixa a mulher. Ele não sabe. Não sabe que para ele é possível? É possível. Erro de proibição, né? Erro de proibição. Potencial, consciência da ilicitude ele não tem. Então ele não sabe que é proibido, então ele está em erro de proibição. Ele está em erro de proibição. Pô, agora vai verificar no caso concreto. Será que é uma situação que você desculpa ou que você não desculpa o cara? Pô, se você desculpar o cara, né? Você sabe que ele é isento de pena. E se você não desculpa o cara, a pena será diminuída, diminuição de pena. Esse é o erro de proibição. E nós temos também um caso que é o da nossa prova, a inexigibilidade. Não tem como o cara agir
de maneira diversa, inexigibilidade de conduta diversa. Isso aqui acontece por duas situações. Ou ele está coagido de maneira moral e irresistível, né? Você está muito abalado psicologicamente com armas na boca do teu filho, assim, ploc, 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 quebrando os dentes dele. Vai lá roubar logo, vou quebrar todos os dentes da boca dele, isso aqui, com a arma na boca. Aí está coagido moralmente de maneira irresistível. Qualquer ato que você fizer terá conduta dolosa e talvez não tenha uma excludente de ilicitude, mas você não será punido porque existe uma isenção de pena pela inexigibilidade de conduta diversa no caso de coação moral irresistível. Pô, e também, se você estiver obedecendo uma ordem hierárquica não manifestamente ilegal, porque se ela for manifestamente ilegal, aí não dá. Entra naquela cadeia lá, mata todo mundo, igual no Carandiru. Não, aí que está de brincadeira, que o policial vai alegar que ele obedeceu o capitão. Foda-se, ele vai responder. É óbvio que você não pode entrar metendo bala nos outros, certo? Agora entra lá e dá um banho gelado. Ah, Rafael, é feia, tortura, não sei. Aí tipo, você ficou com um pouco de dúvida? Tá errado, mas tipo, não é tão assim, não é tão ilegal assim. Pá, não, é ilegal? É ilegal. Mas a gente ficou com um pouco de dúvida, a gente dá para excluir isso daí, tá? Bom, seja lá como for, eu quero que você entenda o contexto fático da aplicação dos méritos no caso concreto. Gente, ó, não existe outro mérito que não esteja na lousa, no caso de exclusão do crime. Então, vamos lá. Presta atenção comigo aqui rapidinho. Ó, eu tenho assim, aqueles parágrafos que eu passei para vocês, né? Verifica-se no caso concreto, o erro sobre-elementar do tipo penal. Conforme preceitua o artigo 20 do Código Penal, só há possibilidade de punir alguém, né, na modalidade culposa quando essa estiver prevista expressamente, porque a regra é que nós só podemos punir alguém na modalidade dolosa. Pronto, é o que está escrito no aqui. Ora, no caso concreto, Gilmar não agiu dolosamente, certo? Ele agiu de maneira culposa, foi sem querer. Porque a hora que a mão dele caiu no chão e disparou no cara. É o fato. No caso concreto, ele atirou sem querer. Portanto, é evidente que está configurado, está acoplado, ocorreu substituição do arma-fato, é real, é certeza que o que ele fez está exatamente igual, está escrito no artigo 20 sobre erro do tipo. É o que você vai falar. Pronto. Agora vamos mudar. Vou colocar aqui, ó. Legítima defesa. Verifica-se no caso concreto a legítima defesa. Conforme preceitua o artigo 22 do Código Penal, né? Quando o cara agir amparado por não sei o que, injusta provocação da vítima, ele estará amparado por uma excludente de ilicitude. Ora, em caso ele atirou no outro porque estava batendo na mãe dele. Portanto, está amparado por uma exclusão do crime. Pronto, isso aqui é mérito. Ah, outro mérito, Rafael. Verifica-se no caso concreto que o cara estava embriagado de maneira absoluta e involuntária. Conforme preceitua o artigo, esse eu não sei de cabeça, do Código Penal, quando a pessoa foi induzida a beber e não sabia o que está acontecendo, ela será isenta de pena. Ora, em caso, Gilmar estava na boate quando alguém colocou um boa noite Cinderela na bebida dele e ele não percebeu. Portanto, evidente no caso concreto que ele está amparado por uma isenção de pena por fato de não ser possível puni-lo tendo em vista que ele está embriagado de maneira absoluta e voluntária ou porque ele não tem 18 anos de idade. Tem 17. Certo? No dia do aniversário dele ele fez isso. No dia do aniversário ele fez isso. Ah, beleza. Aí no dia da condenação ele já tinha 18, tinha 19, 20, 21, mas ele fez o quê? Isso aí no dia do fato ele tinha menos de 18 anos de idade. Verifica-se no caso concreto, erro de proibição. Conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, quando a gente pratica sem saber o que está fazendo. Cara, você está vendo que é igual? Então, está com dificuldade de escrever o mérito? Faz isso aqui com tudo isso daqui. Me entrega assim. Você vai ver que a hora que você estiver aqui escrevendo, ó, você vai, era isso que estava faltando para mim? Porque quando eu falo, né, por exemplo, quando eu entreguei as preliminares para vocês, você decorou, pá, e não precisava de raciocínio, Rafa. O mérito também não. Né? Eu vou te falar que a preliminar é mais difícil que o mérito. Preliminar é mais difícil que o mérito. O mérito é esse aqui, cara. O mérito é esse aqui. A preliminar é mais difícil que o mérito. Você tem que ter mais, tem um monte de coisa para achar. O mérito não tem nada para achar. É isso aqui, não tem outra coisa no mérito. Entendeu? Então, quando eu dei cuspido escarrado a preliminar, foi até que pegou. Aí o mérito é que está faltando escrever. Pô, tem dificuldade no mérito. Mas é o que eu falei. Escreve sobre conduta, falta de dolo na conduta. Escreve sobre erro do tipo. Escreve sobre nexo causal. Que jeito, Rafael? Assim.
Fala, mas eu tenho dificuldade, exatamente. Tipo, aí que você vai achar o rolê. Você fala, era só isso? Porque a hora que você estiver copiando, o erro da sobreelementar do tipo penal, vai vir uma coisa na tua cabeça. O nome disso é resultado do esforço. Tá? Então, faz isso aqui que é o tal do mérito. Beleza? Aí, porque assim, esse daqui você tem que raciocinar. Você aqui tem que raciocinar. Preliminar, um pouco, e a subsidiária de mérito do que está previsto no que nós vimos anteontem, né? E um pouquinho ontem. E a gente vai ver, eu vou passar para vocês as teses também, como que se escreve, vou entregar na mão de vocês. E decorar não basta, gente, tá? Tipo, você tem que tentar escrever, aí vai ficar mais tranquilo, beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa hoje. Até tomorrow!